Olá, pensaram que eu tinha ido embora, não é? E fui por algum tempo. Mas estamos de volta, damos as boas-vindas a todo mundo que sempre assiste às programações da Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul. Sou o pastor Miguel, muito bom a gente estar de volta. E nesses tempos tão difíceis que a gente tem passado com pandemia e agora uma guerra lá na Europa, as pessoas estão preocupadas, né? As pessoas estão querendo saber o que vai acontecer. Bem, então lá na igreja a gente já tinha decidido isso desde o ano passado, que nós iríamos dedicar um mês de lições, 8 aulas sobre escatologia, sobre as coisas futuras. E aí calhou de a gente estar bem no meio disso e além, como eu falei, além da pandemia, aí pipocou uma guerra. E daí, então, isso aguça o interesse das pessoas pelas coisas vindouras, pelas coisas futuras. Então, tudo isso para dizer que nós vamos, nas próximas semanas, nós vamos trazer várias aulas não muito longas, curtas, para pontualmente falar de várias coisas que estão na Bíblia, profecias, coisas que a Bíblia mostra que tem que acontecer, para, de uma forma, alertar você e também para, também há um sentido em que consolar você com o conhecimento que a gente já está avisado de certas coisas que têm que acontecer. Então, essa será a nossa aula preparatória, como se diz, será a introdução dessa série que poderá levar várias semanas ou meses, sei lá, porque a gente vai tentar fazer bem mastigadinho e como eu falei, pensar vários assuntos diferentes da profecia bíblica e passar para vocês. Agora, uma coisa a gente precisa dizer, a profecia tem que ser a profecia bíblica, porque os profetas de hoje não estão com nada, como diz a nossa expressão, que para você ver, existem os autoproclamados profetas no mundo evangélico, e interessante que nenhum deles previu a pandemia, nenhum deles previu a guerra na Ucrânia. Para falar de alguns, 8 grandes profetas americanos, profetas e profetisas, quando foi na eleição presidencial americana, 8 deles, todos eles, que profetizaram a respeito do resultado da eleição, disseram que o Trump ia ganhar e perdeu. Então, são falsos profetas. Então, isso não interessa para ninguém. É muito fácil a pessoa entrar na frente de uma câmera e falar de coisas triviais da vida e fazer uma profecia onde há uma probabilidade muito grande de dar certo, e daí, então, quando dá certo, as pessoas aplaudirem, ótimo, mostrou o que ia acontecer, olha, o grande profeta. Agora, só que vamos lembrar o seguinte, esses 8 profetas e profetisas americanos, esses profetas tinham uma chance de 50% de acertar, era uma eleição, uma coisa binária. Era ou o Trump ganha ou ele perde. E eles todos disseram que ia ganhar e todos erraram, quando eles tinham uma chance de 50% de dar certo. Mas então, tudo isso para dizer para você que nós vamos ficar só naquilo que a Bíblia fala, porque vamos lembrar uma coisa teológica sobre isso. Profecia no sentido dos profetas do Antigo Testamento, onde Deus falava diretamente para as pessoas, essa profecia não existe mais, até porque a revelação
e inspiração terminaram quando João colocou o amém lá no final do livro de Apocalipse e cessou revelação e inspiração. Hoje nós temos apenas iluminação, o Espírito Santo nos ajudando a compreender aquilo que já foi revelado. Mas, então, só uma dica para a gente poder começar realmente a nossa lição de hoje. Quando alguém chegar para você e disser assim, Deus me falou, pare com isso, já diga para a pessoa, você está mentindo, é um falso profeta. Deus não lhe falou nada, a não ser o que Deus nos fala é através dessa palavra aqui, da Bíblia. Ele não está mais falando diretamente, revelando coisas específicas para pessoas especiais que são profetas ou profetisas hoje. Simplesmente é lorota, é mentira e você pode despachar. E um pouco do que nós vamos ver nessa lição introdutória é justamente sobre isso. Então, quero chamar a sua atenção para o profeta dos profetas, aquele que pode profetizar, que sabe das coisas, Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos então estar olhando algumas das coisas que Jesus falou quando ele deu uma visão geral de como será a condição do mundo antes do fim. E quando a Bíblia fala o fim, é porque existe um momento que realmente vai ter uma sequência de eventos bem definidos que precisam acontecer para então finalizar a história desse mundo e da humanidade e todas as coisas, enfim. Então, Jesus deu uma visão geral. E eu quero que você já abra a sua Bíblia para Mateus capítulo 24, porque dentro desses primeiros 14 versos, nós vamos encontrar essa visão geral das condições, dos indícios do fim. Não são sinais, por favor. Há uma diferença, quem sabe a gente vai trazer uma lição só sobre indícios e sinais, que não são sinais, são indícios, são dicas que Cristo deu para que a gente soubesse como seria a condição do mundo antes do fim. Então não confunda, não são sinais, são indícios, são dicas que Jesus deu. Mas as circunstâncias são as seguintes. No finalzinho do capítulo 23, para começar o capítulo 24, então nós temos Jesus saindo do templo. E ele, então, ao sair do templo, os discípulos querem, lembra que todos são judeus, então eles têm um orgulho muito grande do templo, o templo em Jerusalém. E esse já é o terceiro templo. E aí, então, eles estão saindo e eles têm um orgulho muito grande dessa construção. Eles admiram muito o tamanho das pedras, a qualidade do serviço, da construção em si, e da imponência da coisa, do luxo do templo para os judeus, a importância que era. E eles falam sobre isso para Jesus. Mas Jesus diz uma coisa curiosa, ele diz, essas coisas, essas pedras que vocês estão falando, tudo isso vai ser derrubado, tudo isso vem por terra. E os discípulos já deviam saber, porque o judeu, ele vivia aquela época, assim, o templo ainda era o centro da vida religiosa, dos ritos, dos sacrifícios, de todas as coisas para o judeu era dirigido diretamente ao templo. Tudo era centrado no templo. E eles deveriam saber que
templo já tinha sido destruído 2 vezes. O templo de Salomão, depois teve a reconstrução, mas esse templo também foi destruído, foi reconstruído por Esdras e Neemias, também foi destruído, e aí a família Herodes reconstruiu o templo, esse templo em que Jesus estava caminhando com seus discípulos. Então ele fala isso, olha, isso aqui tudo vem abaixo, vai ser destruído. E aí isso dá uma tristeza, dá um medo, porque eles sabem que as outras vezes que o templo foi destruído, o templo de Jerusalém, o de Salomão, o de Esdras e Neemias, as outras 2 vezes foi porque foi por invasão de outras nações, se impondo sobre Israel, e tragédia, e muita morte, e muita pobreza, muita doença, muitos graves problemas. Então, eles naturalmente ficam com os nervos à flor da pele. E aí a Bíblia fala então que eles saem do templo e vão para o Monte das Oliveiras. Sai de Jerusalém, sobe o morro do outro lado, vão para o Monte das Oliveiras. Aí os discípulos dizem, eles falam especificamente, diretamente para Jesus, eles estão com muita curiosidade. Então, nosso primeiro texto que eu quero destacar para você, no capítulo 24, o verso 3, parte B, a segunda parte do verso 3. Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Essa é a segunda parte de Mateus capítulo 24, verso 3. Então, eles querem saber, diga quando sucederão essas coisas, e aí eles ainda acrescentam, eles sabem que deve ter algum sinal. Então eles usam, eu destaco aqui a palavra sinal. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então eles sabem que tem que ter alguma coisa que sinalize. Então eles querem um sinal. Só que Jesus não dá sinal. Aí ele continua no verso 4 e ele diz assim, vede que ninguém vos engane. E para enganar nesse assunto aqui, tem muita gente para enganar, como eu já falei de tantos falsos profetas já no mundo. Mas Jesus faz a advertência, antes de começar a falar com eles, sobre os indícios do fim, então ele diz, vede que ninguém vos engane. Aí ele dá uma lista, e já começa aí a lista, e eu não vou verso por verso aqui, mas você pode conferir na sua Bíblia, a partir do verso 5 em diante, ele dá a lista das coisas que indicam, que apontam para o fim. Não são sinais, são indícios. Então vamos, deixa eu fazer, dizer a lista aqui de todas as coisas que Jesus falou para os discípulos naquele dia no Monte das Oliveiras, que são as dicas, as pistas, para a pessoa ficar sabendo, opa, nós estamos no tempo final. O fim não chegou ainda, mas ele nos deu uma lista de coisas que tem que acontecer. Então são as seguintes, falsos cristos, rumores de guerras, nações em conflito, fomes, terremotos, perseguição, escândalos, traição, ódio, falsos profetas, o aumento da iniquidade, frieza do amor e, por fim, a pregação do Evangelho pelo mundo inteiro. Então, nós não temos tempo nessa lição para falar de cada um desses itens, mas veja que Jesus, então, ele pintou o cenário geral. Como será o mundo antes do fim? Então ele disse, vamos repetir, está lá na sua Bíblia, você pode conferir. Falsos cristos, guerras, nações, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, perseguição,
escândalos, traição, ódio, falsos profetas. E aí ele disse, e por se aumentar a iniquidade de quase todos, também o amor de quase todos esfriará. E aí em seguida terá esse indício muito importante, que o evangelho do reino de Jesus Cristo será pregado no mundo inteiro. Então, ele deu essa lista. E eu acho que você vai concordar comigo que nós estamos nesse tempo. Eu acho que não há nenhuma dúvida de que todas essas coisas são tão evidentes. As coisas estão acelerando. Eu não quero que você se engane. Já teve muitos momentos terríveis na história da humanidade, até piores do que está agora, em alguns sentidos. Por exemplo, há 100 anos atrás, em 1914, a Primeira Guerra Mundial, onde a mortandade foi terrível. Então, durante 3 anos, o mundo inteiro estava vivendo e passando por uma guerra mundial. Em seguida, em 1917, termina a Primeira Guerra Mundial, entra a gripe espanhola, uma pandemia que matou incalculáveis, ninguém sabe quantos milhões de pessoas. Mas mesmo assim, veja só como é que são os nossos dias. Essa semana completou 2 anos que foi declarada a pandemia da Covid. 2 anos de muita mortandade. E aí pipoca, está terminando a pandemia, esperamos pelo menos que esteja terminando, sai a pandemia, pipoca uma guerra lá na Europa que pode ser uma guerra mundial. Então, os tempos realmente são difíceis, mas que houve outros momentos que alguém poderia falar sobre essas coisas. Mas se a gente olhar, por exemplo, esse aumento da iniquidade, a frieza do amor das pessoas, nunca esteve tão assim como está hoje, a indiferença, a falta de sensibilidade das pessoas, a crueldade, a traição, o ódio, e aí falsos profetas pipocando como ninguém nunca viu, falsos cristos. Então, Jesus pintou o cenário. E então nós podemos dizer, lembrando que esses não são sinais, são indícios, nós podemos dizer que nós estamos vivendo um momento que as coisas o fim pode estar às portas. É isso que a gente precisa saber. Mas sobre o fim, para a gente concluir, eu quero mostrar para vocês aqui 3 coisas que o texto fala. Diz, no verso 6, ele fala desses indícios, e ele diz assim, ainda não é o fim. Então, ainda não é o fim. Esses são apenas indícios, dicas, para você saber que estamos vivendo os tempos finais. Mas ele diz claramente, no verso 6, ainda não é o fim. Aí a segunda observação que eu gostaria de fazer, que esses indícios negativos são ele fala assim no verso 8, é o princípio das dores. O pior está por vir. Quando chegar o tempo do fim, vai ser muito pior do que já está. Então ele diz, essa é a citação do verso 8, é o princípio das dores. Mas o fim só virá depois de uma coisa positiva, uma coisa boa, um indício bom. Que você vê, ele deu um montão de coisa ruim, mas falou no verso 14 uma coisa boa. O fim só será depois que o evangelho de Jesus Cristo for pregado ao mundo inteiro. Então, aí sim, não diz que todos os indivíduos terão que ouvir o evangelho, mas que o evangelho será pregado no mundo inteiro. E
nós podemos então saber através disso que Jesus nos indicou, de que estamos vivendo os tempos antes do fim, porque certamente o Evangelho de Jesus Cristo já foi pregado em todo o mundo. E a tecnologia nos ajuda, né, faz com que o Evangelho chegue inclusive aos países mais fechados. O Evangelho já penetrou, já está no mundo inteiro, já está em todo lugar. Então não falta nada para o fim. Mas se você estava, como os discípulos, lá no verso 3, esperando um sinal, não faça isso não. Você precisa estar preparado e alerta, esperto para o fim, mas através de quê? De um sinal? Volte lá para o verso 3. Os discípulos pediram um sinal, inclusive um sinal, e eles tinham uma consciência muito grande da tua vinda. Ora, ele já estava presente, então eles não estavam falando da presença dele naquele momento. Eles sabiam que ia ter um momento que ele ia chegar e ser o rei do mundo. E então eles pediram um sinal. E também da consumação do século, do fim. Mas Jesus não deu um sinal, ele deu os indícios. Então essa é a nossa lição de hoje. E espero que deu para você ficar com aquela sede, aquela vontade de saber mais. E nas próximas semanas, fique atento que nós vamos estar lançando sempre lições curtas assim, rapidinho, coisas pontuais para você se inteirar das coisas que a Bíblia fala sobre o futuro. Deus abençoe você e até a próxima oportunidade.